Olá, futuros advogados, sejam todos bem-vindos ao MP Concurso Alta Performance. Olha, se vocês chegaram até aqui, significa que vocês tiveram a aula das principais peças. Na sala secreta, nós vimos a progressão de regime que veio com a Lei 13.964 de 2019. Vimos também ali, fizemos também o cálculo das penas. Essa certamente vai ser uma das questões mais cobradas nas provas. Sendo assim, para resumir, já que estamos na fase final do nosso curso, eu vou fazer um resumo das principais peças para vocês. Para vocês terem uma ideia, vamos começar uma breve síntese para vocês da primeira peça, a nossa peça inicial, que recebe o nome de resposta à acusação. Como que tu vai fazer esta peça? É simples, né? Você vai ver que o acusado, ele vai ser citado para fazer uma defesa escrita, aonde ele vai buscar o quê? Ele vai buscar a absolvição sumária nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal. Vejam vocês que nessa absolvição sumária, vocês, como viram nas aulas anteriores, vocês tiveram as teses, vamos lá, excludente de licitude, excludente de culpabilidade, olha, extinção da punibilidade e ainda atipicidade de conduta. A palavra-chave que tem ali, o acusado foi citado e rol das testemunhas. Vimos também aquilo que nós chamamos de memoriais, aonde serão produzidas as provas, aonde vai haver as produções de provas. E nessa aula nós vimos a importância de você pensar naquele momento como se fosse o quê? Um juiz. Ou seja, já que o juiz, ele vai aplicar a pena. E a partir daí, dessa linha, nós vimos lá o chamado sistema trifásico. Vocês lembram? Foi muito bacana, né? E claro que no final, você vai pedir a absolvição. Mas não vai ser a sumária. Vai ser a absolvição própria prevista no artigo 386 do Código de Processo Penal. Sendo assim, para não me alongar tanto com vocês, já que vai ser uma aula apenas de um mapa mental para vocês, eu vou partir agora, não só começando com as primeiras que nós já vimos, as duas primeiras, mas também com as demais. E aí comentando de forma gradativa. Fique até o final, hein? Que você vai ver a progressão de regime, como era no Brasil, e como passou a ser após surgir a lei que trata do pacote anticrime. Então, vamos lá, vamos avançar. Então, começamos com a resposta à acusação. Primeira regra que todos vocês vão ter que ter nessa fase final do nosso curso é lembrar e saber a fundamentação. Artigo 396 e 396A. Observe que eu disse para vocês, olha, a absolvição sumária, buscando o quê? Aquelas possibilidades do artigo 397. Avançamos também nas nossas aulas. Vimos lá o quê? O que nós chamamos de memoriais. Fundamentação. Pode variar um pouquinho, né? Mas regra geral, 403, parágrafo 3º ou 404 do Código de Processo Penal. Então, é importante, quando eu falei variar um pouquinho, que nós vimos na sala secreta, que lá adota-se um outro tipo de procedimento. Tem legislações que têm regras próprias, diferenciadas. Aqui nós estamos fazendo pelo que nós chamamos de procedimento comum ordinário. Por exemplo, se for no tribunal do júri, você vai ver que no júri vigora lá o quê? A oralidade. Aliás, o Código fala sobre isso também. Mas, na verdade, não fazemos isso. Para a prova, você vai ter que fazer de quê? Forma memoriais. E aqui temos a fundamentação, 403, parágrafo 3º ou 404 do Código de Processo Penal. E aí vimos, olha, o que você vai buscar? Ó, a absolvição própria. Chamo a sua atenção para os chamados pedidos subsidiários. Você lembra? Nós vimos isso nas nossas aulas, né? É muito importante isso. Por quê? Você vai pedir a absolvição dele, é verdade, mas o juiz não está vinculado ao seu pedido. Sendo assim, em eventual condenação, aí você vai vir com uma série de pedidos, seja, por exemplo, fixada a pena no mínimo legal, reconhecida circunstâncias atenuantes, e por aí vai. Então é muito importante você seguir aquelas regras logo abaixo do artigo 59 e seguinte. Vimos ainda o recurso de apelação. É muito importante você também ver e diferenciar que na apelação nós temos razões e contra-razões. Importante destacar isso. Regra geral,
Se faz o que a defesa? Ela faz razões. O que é isso? Bom, nesse caso da apelação, a defesa, fazendo razões, ela vai atacar o quê? A sentença do juiz. Ou seja, tudo aquilo que você queria que ele reconhecesse, ele não reconheceu. Daí vai ser isso que você vai atacar. Começando, por exemplo, você queria que ele fosse o quê? Absolvido. Neste caso, você sucumbiu, a defesa sucumbiu e ela apresenta as razões. E o Ministério Público, contra as razões. O que o Ministério Público vai fazer? Ele vai defender o juiz. Se o juiz condenou, se colocou agravante, se causa de aumento, ele vai defender tudo isso. Então, é assim que vai funcionar. Nós vamos atacar o juiz das nossas razões. E o Ministério Público vai defender o juiz. Atenção. E isso nós estamos falando se nós entrarmos com as razões. Por outro lado, se não me engano, que é o 3 ou 2 contra as razões de recurso, e o pessoal perdeu ali a linha, né? Muitos se confundiram. Nas contas razões é diferente. Por quê? Quem vai apresentar razões é o Ministério Público. Ele que vai ser contra o que o juiz decidiu. Nós vamos agora defender o juiz. Por exemplo, se o juiz absolver, nós queremos que ele continue mantendo aquela posição. O MP vai pedir para condenar. Aí vai falar assim, não, vejam, nas contas razões, nós fazemos o que nós chamamos de contraditório. Em outras palavras, o MP vai ser contra a decisão do juiz e nós vamos defender. O juiz falando, não, ele deve sim absolver por isso, não ficou provado, isso. Deve sim ser afastado desse acordo por isso. Então é muito importante saber, mas olha o detalhe, hein? Tem que saber também a fundamentação, que muda. Está aqui, ó. Nas razões, nós apresentamos como fundamento o artigo 393, inciso 5. Nas contas razões, olha a diferença, ó. Nós vamos para o artigo 600 e o nosso prazo passa a ser, olha agora, 8 dias. É muito importante. Nós vimos isso, né? Trabalhamos bastante nessas questões. Vamos agora, voltando mais um pouquinho, temos uma outra peça que também é importante, é o recurso sentido estrito. Se não me engano, que é em torno de 6 a 7, ou até um pouquinho mais, talvez, do recurso sentido estrito. Ele ocorre, segue aquela regra prevista no artigo 581. Regra geral, quando cai, é do Tribunal do Júri. Nós fizemos, inclusive, a peça relacionada ao Tribunal do Júri. Então, é muito importante você saber ali, para começar nessa linha, você saber quais são as sentenças ou decisões do júri. Isso nós vimos também, né, na nossa aula, quando tratamos de reze. Nós sabemos que o juiz, na primeira fase do júri, ele pode fazer o quê? Da vara, ele pode tomar 4 decisões ou 4 sentenças. Ele pode, exemplo, absolver sumariamente. Ele pode, vamos botar a regra geral, né? Ele pode pronunciar, impronunciar, absolver sumariamente ou ainda desclassificar. Pronunciar é mandar para os jurados, para o plenário do júri. E olha, da pronúncia cabe o recurso em sentido estrito, é o nome que é dado. 581, inciso 4. Por outro lado, o juiz pode impronunciar. Ou ele ainda pode absolver sumariamente. Olha que legal essa parte, hein? Se ele pronunciar, adivinha quem sucumbiu? Ministério Público. Se ele absolver sumariamente, quem sucumbiu? Ministério Público. Então vejam, e aí viria a pergunta, dessas 2 decisões do juiz, o que cabe? O que a defesa vai apresentar? Nós vimos na sala secreta, vocês lembram ou não? E aí, vai ser reze ou não? Bom, para você responder essa pergunta, você tem que saber que dessas decisões, quem sucumbiu foi o Ministério Público, vai caber o recurso de apelação. E nós iremos apresentar o quê? Contra as razões da apelação. A apelação está prevista, essa do júri, no artigo 416 do Código de Processo Penal. Bom, e ele também pode entender, e aí viria a última hipótese, né? Que não é a hipótese ali de absolvição sumária. É a hipótese da desclassificação. Em outras palavras, é dizer que o crime não é do júri. Então, isso pode ser uma questão da prova. Não tem caído. Por quê? Porque, neste caso, se ocorrer a desclassificação, significa dizer que o crime não é do júri. E quem vai ficar inconformado nessa linha vai ser o Ministério Público. E ele vai recorrer. E, neste caso, vai ser com recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 581, inciso 2.
E nós iremos apresentar o quê? Aí a resposta: contra as razões do recurso em sentido estrito. Atenção, nunca caiu nas provas contra as razões, mas um dia ela vai cair. Por isso que na sala secreta nós temos o cuidado de bater e rebater essas questões. É muito importante. Sendo assim, devido à importância dessa questão, então eu boto para vocês o recurso em sentido estrito, as nossas razões nos termos do artigo 581, inciso 4, ou seja, da pronúncia cabe reze para a defesa. Por outro lado, vejam vocês, se o juiz, naquele caso, entender que a hipótese é outra, e aí eu dei a hipótese, por exemplo, de desclassificar, que seria a hipótese para nós, ou seja, ele falar que o crime não é do tribunal, do júri, o Ministério Público vai apresentar razões e nós vamos ter que apresentar o quê? Outras razões. Atenção, observe primeira regra. Aonde está o prazo? O nosso prazo é de 2 dias. E olha o fundamento, artigo 588 do Código de Processo Penal. Então vejam vocês que essas aulas, no período que nós assistimos, no MP Concurso Alta Performance, foi de extrema importância para dar essa base para vocês. Hoje, como eu disse, é uma espécie de um mapa mental, para ficar guardado para vocês um resumo. Vamos avançar um pouquinho. Pode também cair na sua prova aquilo que nós chamamos de agravo em execução. Bom, essa é mais fácil até de resolver, porque o agravo em execução, ele tem previsão na Lei 7.210/84, que é a Lei de Execuções Penais. E o fundamento dele está lá no artigo 197 da lei. Observe aqui, ó. E o prazo é de 5 dias, assim como diz também, coloca na súmula 700 do STF. E é sempre relacionado ali ao juiz da execução penal. Então vai ser algo relacionado diretamente à questão de progressão de regime, é uma delas. Pode estar ali numa penalidade disciplinar que ele tenha sofrido, uma sanção, por exemplo, algo nessa linha, ter descumprido determinadas ordens, uma série de situações que estão previstas nessa lei. Aí nós tivemos uma aula mostrando para vocês como que vocês devem trabalhar. Eu recomendo, é só abrir a lei e a partir dali você vai no índice remissivo e começa a ver ali em qual hipótese se enquadra. Atenção, a exemplo da reze, e seguindo na mesma estrutura, nós temos também contra as razões do agravo à execução, que vimos isso na sala secreta. É muito importante que vocês entendam isso. E aqui no aula de revisão, só para nós relembrarmos, o prazo também, a exemplo da reze, é o 588, o prazo de 2 dias. Bacana? Legal? Vamos agora, avançando mais um pouquinho, o recurso ordinário constitucional, é o famoso ROC. Então, são daquelas questões, por exemplo, uma negativa no habeas corpus. O Tribunal de Justiça, uma vez negando esse pedido, vai caber recurso ordinário constitucional. Para onde? Aqui, lá para o STJ. Artigo 105, inciso 3, a linha A da Constituição de 88, combinado com o artigo 30 e 32 da Lei 8.038 de 90. Prazo: 5 dias. Agora vamos para uma que também caiu 2 vezes. É a queixa-crime. Na sala secreta, nós trabalhamos ali mostrando tudo relacionado à ação penal privada. Isso é muito importante. Mas se cair na sua prova, você não pode errar. Primeiro, aquela questão de processo, nada de botar isso não. Por quê? Não é essa a hipótese. Tendo em vista que aquela queixa-crime nossa é a nossa petição inicial. Você vai seguir as regras para qualificar, as regras previstas lá no Código de Processo Civil, daquela qualificação, nome, endereço, situação civil, tudo, todos aqueles dados civis relacionados previstos no Código de Processo Civil, você vai ter que inserir. E olha que interessante, vamos ver a fundamentação. Queixa-crime, fundamentação, artigo 41, tem que ficar bem atento à questão, ao código, ou aí também temos o tema ação penal, lá no artigo 100, parágrafo 2º, que é o que ele está pedindo, do Código Penal, combinado com o artigo 30 do Código de Processo Penal. Observar que, quando estiver diante desse tema, que você tem ali a penepção e decadência. E observar os seus pedidos, tá? Por exemplo, se você não pedir a condenação, vai ocorrer o quê? A penepção. Se passar mais de 6 meses, do dia que sabe que é o autor do fato, vai ocorrer a decadência. E por aí vai. Então, na sala secreta, nós trabalhamos bastante nisso. Como eu disse, isso é uma aula
de revisão, é um mapa mental para vocês. E agora, também nós trabalhamos isso na nossa sala secreta, é um outro tema que quando é cobrado em prova, o candidato chora. Vocês não, vocês vão ser aprovados. Já chegaram até aqui, assistiram as diversas aulas relacionadas às peças, aprofundamos os nossos temas, então trazendo questões ali diversas para vocês, é justamente a progressão de regime. Lembra daquela questão do agravo que eu falei para vocês, agravo e execução? A banca deve trabalhar com uma questão dessa, tanto na questão discursiva ou ainda na própria peça. Então daí o que eu fiz com vocês? Eu vou fazer uma breve introdução sobre o tema progressão de regime no Brasil. A progressão de regime no Brasil, conforme vocês podem ver e acompanhar aqui, ela era da seguinte forma. Se o acusado praticasse um crime, ou condenado, melhor dizendo, um crime que não era hediondo, bastava ele cumprir 1/6 da pena e, portanto, já mudaria de regime. Só para ilustrar de uma forma simplória, né? A pergunta é, quanto tempo? Nós vimos na sala secreta, né? 1/6 da pena, você vai multiplicar ali, vamos imaginar que a pena dele seja de 12 anos, vou botar nessa linha. Você vai dividir 12 por 6, vai ficar bem fácil, né? Após 2 anos, ele sai do regime fechado e vai para o regime semiaberto. Isso para um crime não hediondo. Se o crime fosse hediondo, a análise era outra. Teria que analisar se ele era primário ou reincidente. Se no primário, 2/5 a progressão de regime. E reincidente, 3/5. Até aí estava ótimo, era fácil a gente poder raciocinar. Nós estamos apaixonados por matemática, imagina, né? O pessoal que faz direito, louco por matemática. The house is down. Então, daí, se trabalhava ainda mais tranquilo, os professores ensinando, como a gente sempre ensina no nosso curso e tal. O que eles fizeram? Com o advento da lei 13.964 de 2019, olha o que aconteceu. Observe, estou subindo para vocês aqui. A gente vai ter que dar um corte. A lei 13.964, ela deu nova redação ao artigo 112. Ela agora, em vez de colocar 1/6, ela botou 16%. Imagina a sua prova, você olhando o seu código, sendo surpreendido. Lembra? Vocês não, que vocês assistiram essa aula na sala secreta. Mas, para quem não viu, vendo a progressão de regime, quanto que vai ser após quanto tempo dele cumprir? 16%, 20%, 25%, 50%, 55%. Imagina como é que vai ser o candidato. Ele vai tremer, ele vai chorar, ele não vai ter noção de fazer esse cálculo. Até mesmo vai ficar um pouco complexo. Então a melhor coisa a fazer é transformá-los em quê? Em fração. Pelo menos para ficar mais fácil para a gente poder resolver, apesar de sermos apaixonados por matemática. Daí, o que eu fiz? Eu transformei. Foi transformado, inclusive o último que entrou, que é 55%. Já fiz a transformação para vocês. Mas ainda assim, a dificuldade que vai ter ou vai existir é como que tu vai saber em qual que vai enquadrar. Porque, além disso, vai ter questões subjetivas em relação a ele, se é primário, se é reincidente. Vai ter questões relacionadas ao crime, se houve violência ou não contra a pessoa. Vai ter questões relacionadas se ele pertence à organização criminosa. Ou seja, ampliou. E claro que isso vai deixar qualquer um apavorado. Vocês jamais, nunca, por uma razão muito simples. O que eu fiz? Eu vou mostrar, vou ler para vocês e logo em seguida nós vamos criar uma técnica nova, como eu digo lá no curso, exclusiva para você justamente saber e o que é melhor, vai aprender também a fazer o cálculo. Ou seja, vocês vão trazer uma maçãzinha para o professor de matemática, né? Então, vamos ver essa parte? Vai ser muito legal. Vem comigo. Então, com essa nova redação que surgiu em 2019, entrando em vigor em 2020, passou a ser da seguinte forma, 16%. E aí vai vir a transformação. Preste atenção. Ela vai vir assim, ó, vamos fazer, lembra de contagem? Vamos fazer contagens regressivas. Observe. Tu vai estar com o seu código observando 16%. Então, tu vai botar assim, ó, um 1 lá na prova, se for baseado nessa linha. O apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência, pessoa ou grave ameaça, exemplo, furto, e foi condenado, vou dar exemplo aqui para ilustrar, né, a 8 anos de prisão.
após o cumprimento de quanto tempo ele vai ter direito à progressão de regime. Então ele está trazendo você para um crime que não tem violência. Se você não souber desses detalhes, vai ter que fazer um cálculo de 16%. Já sabe que vai ser o quê? Um sexto. Vamos ver daqui a pouco vai fazer a pena. Vamos praticar nessa linha, tá? Eu botei ali um crime de furto, e só que a pena do furto é de 1 a 4, né, e qualificado de 2 a 8. Mas só para ilustrar para vocês, eu vou botar agora um furto, vamos imaginar um crime que seja apenado com... Ele vai ser condenado a 12 anos e venha a ser um sexto. Aqui, ó. Tu vai pegar 12, vai multiplicar por 1, daqui a pouco eu faço mais detalhe para vocês, e vai dividir por 6, que vai dar o quê? 2 anos. Marcos, isso é fácil. Sim, vai ser todos assim? Claro, claro que não. Vai ter questões que ela vai querer que você transforme em anos, meses e dia, como nós vimos na sala secreta. Aqui eu vou fazer para vocês essa revisão também, para ficar na mente de vocês, para brilharem na prova. Afinal de contas, estamos na parte já final, né, do nosso curso. Então, eles colocam nesse formato, ó. Observe, 16%. Agora, olha o detalhe. Olha a contagem regressiva. No teu inciso 1, ó. Vai ser para mim inciso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, olha só. Seu inciso, ó. Um sexto, um quinto, um quarto, um terço. Aí logo depois, ó, daqui a pouco chegar nessa. 2 quintos e a metade. Já vamos chegar nessa parte. Por enquanto, eu quero que você perceba que do inciso 1 até o inciso 4, você vem em contagem regressiva. Tu vai lembrar assim, inciso 1, 1 sexto. 2, 1 quinto. 3, 1 quarto. E aí vem sucessivamente. Depois, 1 terço. E aí vai encerrar aqui, ó. Que é 30%. Nessa linha trabalhou com 16, 20, 25 e 30%. E aí? Mas, Marcos, como é que eu vou fazer agora o cálculo? Calma. Agora tu tá aprendendo a estrutura, como é que vai trabalhar. Bom, aí como é que você vai poder... Aqui vai ser mais reduzido para vocês ainda, para ficar melhor. Deixa eu subir só mais um pouquinho. Aí vocês perceberam? Observem aqui o macete, ó. Contagem regressiva. Veio 1, né? Da mesma forma que você veio, ó. 6, 5, 4, 3. Tá vendo aqui, ó? Ó, 3, ó. Tá vendo, ó? Aí você vem aqui agora, ó. Opa, 1. Aí começa uma nova mudança. Aqui já vai vir 2 quintos, que você já sabia lá em cima que era a redação anterior. Ou seja, o 2 quintos era para um crime hediondo, para um réu primário. Sempre existiu isso aqui, ó. Para a gente aqui acompanhar na dinâmica, ó. 40% se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. Da mesma forma, tu sabe que se ele for reincidente, vai ser 3 quintos, vai que nós vemos lá em cima. Só que vão ser momentos diferentes. Aí observe agora, e aí eu volto a dizer, aqui é fundamental você parar aqui. Daqui para baixo, a pena já passa a ser, ou melhor, ele vai passar mais tempo preso, porque vai dar ali, ó, 50%, vem na dinâmica aqui, ó. Olha o corte que ele vem, ó. Da pena, só apenado. Aí vem a regra. Então, você vai ter, e aí vamos brincar um pouquinho para você acompanhar, para você entender, né, a dinâmica, tá? Ó, como que você veio, ó. Você veio descendo, chegou a 2 quintos, daqui para baixo, falou, opa, quando chegou aqui, ó, no 6 já fala metade. Se for nessas hipóteses, vão aparecer aqui, ó. Aí eu vou subir um pouquinho para você acompanhar. Agora, observe a sequência que vai vir. Então, aqui está a metade, ó, deu aquele corte para esses crimes, e aí começa a aumentar. Da metade que vem ali, que vai ser o e-mail lá, metade, vem aqui, ó, para logo em seguida, vem o 6A, que nós não tínhamos. Fatalmente esse deve cair, que ele não estava na redação original. E vai cair. É no crime de feminicídio. E a pena ficou, ou melhor, para ele ter a progressão de regime, ele vai ter que cumprir, olha que curioso, ó, 55% da pena. Então imagina ali como é que vai fazer esse cálculo. E em termos de fração, é 11/20. Tá vendo? E aí ele vai passar a ter progressão. Aí 60%, aí você sabe, opa, 3 quintos, vai ser para aquele crime de tráfico, para quem? Para o reincidente. E logo em seguida, 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo equiparado com resultado morte,
vedado o livramento condicional. Então agora, nessa parte, indo aqui já quase no final da nossa linha, nós vamos ver agora como que isso vai ficar de uma forma, de um esquema que você possa desenvolver esse raciocínio. Como é que eu fiz? Fiz assim. Vou avançar para você, ó, botar toda uma sequência. Da primeira parte, eu divido, que é até a questão relacionada a 2/5, e vem, ó, esse é o macete que vai ter que fazer, não marcar o seu código, porque você vai estar com o código na mão, você vai depender do que ele está falando. Ah, ele é primário de bons antecedentes, o crime é não hediondo é 1/6. Se ele quisesse que você trouxesse para 2/5, já tínhamos visto anteriormente, numa redação anterior que tinha, vou fazer nessa para ficar mais interessante para a gente, ia falar assim, ó, é um crime hediondo, mas foi praticado o quê? Ele sendo primário. Aí você já sabe que se for reincidente, vai ser 3/5. Isso é importante ter aquela redação que se tinha. Então ficou assim, ó, 6, 5, 4, 3. Depois do 3, olha aqui, ó, vem os 2/5. Pronto. Você com isso, você consegue aos 40%. Opa, 2/5. É o 40%. Aí vem na sequência, ó. Tá vendo? Acompanharam comigo? Então vamos avançar. Subindo mais um pouquinho, ó. Aí vem os demais, é mais denso, mais pesado. Aí eu trago para vocês aqui, ó. Vou subir um pouquinho mais para você acompanhar e trago um exemplo. 50% ficou fácil de acompanhar. Metade. Então já sabe, opa, metade, chegou ali, ó, já sabe, é metade. 50% é que for fácil de acompanhar. Você não entende? Você não vai perder essa. Você vai, quando muito, ali até os 2/5, que já vimos o macete. Chegou aqui metade, depois vem um novo que pode cair, ó. 11, 20 avos. Tá vendo? A fração. Aí vem aqui para o condenado em crime hediondo, reincidente, condenado em crime hediondo, 3/5. E aqui, 7/10, que é a última que você teria. O que eu fiz com vocês? Eu fiz igual, como o pessoal chama no militarismo, né? A primeira é minha, o resto é de vocês. Eu criei uma situação hipotética aonde vocês, vou explicar as primeiras, e logo depois vocês vão fazer as demais. Vai treinar em casa, reúne a família, a esposa, o filho, neto, os pais, namorada, noivo, fala assim, amorzinho, vamos fazer uma progressão de regime. Eu acredito que ela, né, a família do avô de ela, ficar muito feliz de te ajudar. Brincadeiras à parte, mas vamos lá. Então, eu fiz aqui para vocês um cálculo para mostrar, botei 2 possibilidades para que possamos trabalhar. A primeira eu peguei a mais básica de todas, que é de 1/6, tá vendo aqui, ó? 1/6. Eu botei a pena de 13 anos. Então, como é que funciona isso? Olha, é 1/6, eu vou pegar 13, ó, vou multiplicar por 1 e dividir por 6. Eu passo aqui, ó, 13 anos dividido por 6. 2 vezes 6, eu quero chamar a sua atenção. Progressão de regime trabalha com anos, meses e dias. Vai ter momento que vai dar fechado, bacaninha. Vai ter outros que não vai dar. Aí vai dar anos, meses e dias. Se der 33, não sei o que lá. Não tem, as frações você corta. Tá? Então nós vamos voltar para cá. Então, ó, 13 dividido por 6, tá vendo aqui, ó? 2 vezes 6 dá 12. Para 13, olha só, sobraram o quê? 1 ano. Agora, observe aqui, ó. 1 ano é igual a quantos meses? 12. 12 dividido por 6 dá quanto? 2 meses. Então, ele vai ter a progressão ainda condenado a 13 anos, e aqui nessa linha ele é primário, mas antecedente, não praticou um crime, é um crime que não é hediondo. Após o 6º, ele vai cumprir 2 anos e 2 meses, não acontecendo nada, que na banca não vai ter nada nesse sentido, para facilitar você, ele vai ter a progressão de regime. Então, vai perguntar após quanto tempo, né? E assim tu vai fazendo na sequência. Na sala secreta nós avançamos, nós saímos do regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Aqui não dá para fazer, né? Ficaria. Aqui é só para a gente poder relembrar, né, para vocês.
Então, avançando. Agora vamos botar 20%. Deu um salto, né? Ó, o sexto, ó, com 20% agora. Um quinto. Botei a mesma situação. 13, tá vendo? Ó? Vezes 1 dividido por 5. 13 anos dividido por 5, ó. 2 vezes 5 dá 10. Para chegar a 13, professor de matemática agora, hein? Faltam o quê? 3 anos. Ó, observe. Como eu já tenho 2 anos, eu vou trabalhar com meses. Bom, 3 anos corresponde a quantos meses? 36. 12, 12, 12. 36. Eu vou dividir 36 meses por 5, ó. 7 vezes 5, 35. Então, ó, 7 meses, ó. 7 vezes 5, 35. 36 menos 35 dá o quê? Sobra um mês. Um mês é igual a quantos dias? 30 dias. Eu divido 30 por 5. 6 vezes 5, 30. Então, fechou. Então, ele vai ter, se for o caso, né, de um quinto, a progressão de regime após cumprir 2 anos, 7 meses e 6 dias. E aí, estão gostando da aula? Muito top, né? Então, se cair, e isso faz parte da nossa sala secreta, vai ser muito legal para vocês. Vamos avançar só para a gente poder ver o que vai acontecer agora? Então, o que eu fiz? Eu botei todas as outras possibilidades para vocês. Estão vendo aqui, ó? Aí você vai reunir toda a sua família e vai fazer as demais, vai treinar as demais. Dá certo, eu já fiz. Eu fiz, inclusive, eu peguei a primeira e fiz a última, né? As 2 primeiras e fiz a última também. Dá certinho, a gente vai achar anos, meses e dias. Vai ter outro que pode eventualmente achar apenas anos. 36. E aí você, com isso, você vai saber fazer a progressão de regime. Então, eu quero, nessa fase final do nosso curso, o MP Concurso Alta Performance e o MP Concurso Master, desejar a todos vocês uma excelente prova. Vocês merecem, sim, serem aprovados. Se você gostou dessa aula, gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos para que ele tenha acesso. Entre na nossa plataforma para que você possa conhecer o MP Concurso Alta Performance vendo peça por peças, ou ainda o MP Concurso Master, que é mais abrangente. Eu espero vê-los em breve, mas não mais como bacharéis, e sim como advogados. Um forte abraço a todos vocês.